Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Thiago Francisco e hoje a gente está numa live super especial aqui com o Robson Spinelli, né? Robson Spinelli ele é físico nuclear, ele é doutor em engenharia de produção, mestre em ciência ambiental, pesquisador há mais de 35 anos e ex-diretor técnico da Fundacentro. E um presente para nós aqui, né, que é receber o Robson. E o assunto de hoje vai ser sobre o programa de gerenciamento de riscos, né? O Robson já está presente aqui, eu já vou fazer o convite aqui. Enquanto isso, o pessoal está chegando aí. E hoje vai ser uma live muito bacana aí, que a gente vai poder tirar dúvidas, né, em relação ao programa de gerenciamento de risco, que é uma grande inovação aí na área de gestão, em termos legais, né, na área de gestão de saúde e segurança do trabalho. Vou chamar o Robson, que já se encontra presente aqui. Deixa eu... Isso aqui, vamos aguardar enquanto ele entra. Pessoal aí, boa tarde aí, o pessoal que está chegando aí, a Cecília Matos. E aí, Robson, tudo bem? Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo, boa tarde. Você Feliz está dia me do ouvindo bem? trabalho. Tudo jóia. Ah, para você também. Então, Robson, a gente preparou um roteiro aqui para a gente estar conversando, trocando ideias sobre esse assunto aí, que olha só que interessante, a gente está no mês de maio, né? A gente entrou no mês de maio hoje e já tem um mês e pouco que o pessoal da área de saúde e segurança do trabalho já está todo mundo envolvido, todo mundo querendo estudar, todo mundo discutindo o PGR, que só vai entrar oficialmente em março, né? Mas aí você já vê que o pessoal está se capacitando aí. Robson, você é obrigado por participar dessa live aí. Assim, é uma honra para mim Obrigado, poder amigo. trocar esse conhecimento com você. Gente, lembrando aí, é bom que agora eu vou colocar o Robson em maus lençóis, né? Ele é o cara que vai prefaciar o meu livro de higiene ocupacional. Isso já foi combinado. E agora, ó, agora eu estou assim, afirmando e botando testemunha agora, viu, Robson? Tá bom, amigo. Com prazer, Robson, só uma honra. seja bem-vindo aí, se apresente para a turma aí, fique à vontade aí, que agora a Tá bom. palavra está com você. Tá. Querido Thiago, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza e abrir mais uma live, essa terceira live que eu participo nesse mês, com muita honra e tenho destacado você como profissional extremamente atuante em higiene do trabalho, então meus parabéns a você como profissional ético e didático, né? Eu tenho assistido suas lives, algumas aí, e quero te parabenizar por isso. Você já me apresentou, né? Eu sou físico, né? Sou servidor da Fundacentro há mais de 35 anos, fiz pós-graduação, mestrado em ciência ambiental na USP, doutorado em engenharia de produção na Federal de Santa Catarina, mas acima de tudo, hoje, quando você me convidou para essa live, Thiago, e eu comentava contigo que estava fazendo no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? Porque era uma forma, inclusive, de marcar a minha presença e uma homenagem, né? Eu queria dedicar essa live hoje a todos os profissionais de saúde que estão aí enfrentando essa questão da pandemia, né? No Brasil e no mundo, né? Minha homenagem também às pessoas que perderam seus entes queridos, né? Porque não há uma forma de repor esses entes que perderam, né? Mas que o trabalho seja algo que nos dignifique. E acredito que hoje, se nós pegarmos o retrato, o cenário do pessoal da área de saúde que está trabalhando no enfrentamento dessas questões da segurança do trabalho, da questão dos equipamentos de proteção individual, da questão dos riscos que estão expostos, retrata bem o cenário que a gente tem no mundo do trabalho, regra geral, né? Então, quero dedicar essa live a todos os profissionais com uma forma de carinho e a todos os profissionais também que se dedicaram em pleno feriado a ouvir a nossa live também, o nosso muito obrigado. Não, beleza. Assim, agradeço em nome de todos os profissionais da área de saúde, segurança do trabalho. E realmente, né, infelizmente, esse momento mostra o que, assim, dadas as devidas proporções, mas algo do que é o dia a dia de um profissional de prevenção, né? Da Uhum. questão do uso de equipamento de proteção individual, de traçar Sim, estratégias para evitar sim, doenças ocupacionais, acidentes do trabalho. sim, Realmente, assim, dá para ter um pouquinho de noção, né? A comunidade, no geral, do que é o com certeza. trabalho do prevencionista, né? Perfeito. E a nossa missão básica nisso tudo, que é levar
né, condições de trabalho adequadas, né, melhorar as práticas de trabalho. Então, nós temos uma missão, né, primordial nesse cenário todo, né, que é fazer a prevenção da exposição ocupacional dos profissionais aos riscos ambientais. Exatamente, isso daí. Robson, só um Vamos lá. comentário, essa é uma das mais belas definições de higiene ocupacional que eu ouvi, foi numa palestra sua, que é a ciência não médica que cuida da saúde dos trabalhadores, né? Aquilo lá, Perfeito. sim, foi uma definição que eu acho que eu nunca vou esquecer, né? Perfeito. Isso não é invenção minha, isso já está escrito há muito tempo. Né? Mas é para a gente ter um parâmetro, né? Porque muitas vezes a gente se depara com a questão do risco ocupacional, né? E a gente fala assim, poxa, mas como eu vou agir? Né? Então, na verdade, assim, qualquer ação nossa prevencionista, ela vai resultar, né, em salvar pessoas de uma lesão no organismo, de salvar as pessoas de um adoecimento, de salvar as pessoas de um acidente do trabalho. Então, a gente tem toda uma ação não médica de intervenção na vida das pessoas. Né? E isso, acho que a higiene se encaixa como uma luva dentro desse princípio. Né? Verdade. Robson, vamos começar então? Vamos. Tem uma Vamos pergunta lá. aqui, gente, é o seguinte, eu vou fazer pergunta para o Robson vai fazer pergunta para mim, você pode enviar a sua pergunta também, participando aí, como se estamos literalmente em casa, né? E a primeira pergunta, Robson, é, na sua opinião, o que muda com a entrada do PGR em relação ao que era quando a gente compara com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? O que você acha que mudou? O que está de diferente? Ou se não tem nada diferente, só a maneira de descrever? Na sua opinião, o que mudou? Tiago, essencialmente na minha percepção, né, e eu acho que isso está consolidado no documento da NR1, né, quando introduz a palavra gestão de riscos ambientais, essa palavra remete a um compromisso muito maior dos profissionistas. Há quem diga, não, mas o PPRA tem gestão. Né? Nós tínhamos lá a gestão em relação à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Mas a palavra gestão não está escrita no texto legal da NR9. Enquanto nós colocamos no PGR, o governo coloca a Secretaria do Trabalho, PGR, a gestão de riscos ocupacionais, ela abre um leque muito maior de atuação do profissional. Não só de percepção quanto aos riscos ocupacionais, além dos físicos, químicos e biológicos, né, que é a questão ergonômica, que é a questão psicossocial, a questão da questão mecânica, do arranjo físico, uma série de amplitudes, você vê o processo como um todo. Né? E a gente tem que observar que o trabalho tem um conteúdo. E esse conteúdo do trabalho está relacionado às condições às quais nós damos para o exercício daquela atividade ali. Então, ao analisar o conteúdo do trabalho, ou seja, o que ele traz de informação, quais são os riscos, a gestão é uma forma de verificar de uma forma ordenada, disciplinada, né, essa questão da gestão de riscos ocupacionais. E traz uma outra questão também, que é o princípio do planejamento, o PDCA, que a gente chama, né? Planejamento, gestão, ação, correção, que também é uma forma de vincular os sistemas de gestão. Né? Eu já disse em outras lives, gestão não é coisa nova, não é coisa que a legislação está trazendo de novo, a gente há décadas. Né? Eu fui professor da Federal Fluminense, num programa de mestrado profissional em sistemas de gestão. Então, na verdade, assim, existe toda uma cultura já posta na sociedade, né, em que muitas empresas, inclusive, já estão com sistemas de gestão implantados, seja gestão ISO 9000, 14000, e agora a ISO 45001, como um grande desafio, um grande norte que traz para a gente a questão da saúde ocupacional. Então, as empresas já têm essa filosofia, essa cultura de prevenção, terão condições de desenvolver. Para aqueles que ainda não, vão aprender o que significa gestão. Então, eu acho que, responder de forma objetiva, essa norma traz uma coisa muito boa, muito contemporânea e necessária para a gente. Olha só que bacana, né? Essa estrutura que é apresentada na NR1, até eu falo assim, ninguém reinventa a roda, né? Com certeza. É a mesma estrutura que está lá na OSHA 18001, quando você pega a ISO 45001, a mesma estrutura. Porém, no final aqui, eu só vou fazer alguns comentários, que teve algumas coisas da 45001 que eu acho que poderia ter entrado na NR1 e não entrou. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Questão, por exemplo, a política de saúde e segurança do trabalho, reunião de análise crítica, né, para análise do sistema. Apesar de que isso está um pouco subentendido lá, mas assim, eu senti um pouquinho de falta nisso daí. Tiago, a gente tem que pensar o seguinte, né? Até, desculpa a interferência, mas assim,
para não perder a ideia. As normas limitadoras ainda têm na essência, sempre tenho dito, que é o mínimo que se espera em segurança do trabalho. E nada impede que os profissionais de segurança do trabalho façam mais do que o mínimo. Então, a ISO 45001, ela abre fronteiras novas para a gente, que independente da legislação, nós podemos atuar e devemos atuar como prevencionistas. Né? Sim, Agora, a sim. legislação, ela coloca o mínimo. E, às vezes, para a gente, o mínimo poderia ser algo mais. Mas a gente tem que pensar numa relação, né? E as normas passam ou passavam num processo da Comissão Tripartite Permanente Paritária, CTPP, que tem bancada de trabalhador, empregador e governo. Né? Então, nem sempre aquilo que a gente tem como ideal tem condições, seja execuível para a nossa sociedade em todos os ramos econômicos. Então, por isso que muitas vezes a palavra, o texto, ele é sabatinado entre as partes para ver quais são as implicações que ele traz. Mas eu acho que além do mínimo que a legislação nos fornece através do dispositivo legal, da norma limitadora, nós, prevencionistas, se tivermos condições, devemos fazer mais do que está escrito ali. Sim, sim. E assim, na minha opinião, foi um grande avanço, igual você falou, a questão da gestão, que até então muito focado no lado técnico. Muito focado no lado técnico. E agora a gestão possibilita você melhorar o seu desempenho e através dessa melhoria do desempenho, você pode trazer ganhos para empresas, né? Com certeza. Custos também. Sim, perfeito, Thiago. Robson, mais uma pergunta para você ou para mim agora? Você que manda, amigo. Na verdade, sim. Então, vou passar para você. Né? Eu acho que dentro dessa tônica toda, né, uma questão sempre tem batido para a gente aqui. Qual a diferença entre PGR e GRO? Então, na minha opinião, o PGR ele é um instrumento de gestão. Ele é um instrumento que vai levar à gestão dos riscos ocupacionais. Para mim, é muito claro uma divisão na empresa, que você tem a questão operacional, que é um nível operacional, que as decisões são tomadas a curto prazo, questões de curto prazo. Aí você tem o gerenciamento, que é uma questão tática dentro da empresa, né? Que corresponde aos cargos aí de gerentes, né? De coordenadores. E você tem um nível estratégico, que são decisões de médio a longo prazo, que aí equivale àqueles cargos da diretoria da empresa. E, para mim, isso é que é a gestão. Então, quando a gente fala do gerenciamento, em algum momento o gerenciamento ele pode estar envolvido com a gestão. Mas o programa de gerenciamento de risco ele é um instrumento que leva à gestão do risco ocupacional. Então, para mim, a gestão, se eu for colocar numa hierarquia, ela está acima do gerenciamento, apesar de que tem autores que entendem que são sinônimos. Para mim, isso é bem dividido. Então, assim, a gestão está acima e a gestão é que dá as diretrizes para que o gerenciamento entre e você consiga melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho da sua organização. Você pensa diferente? Como que você pensa? Não penso diferente. Eu acho que nós somos raciocinando da mesma forma. Né? E eu sempre menciono um item da NR1, que é o item 1.5.3.111, que ele diz o seguinte: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, um PGR. Então, na verdade, sim, ela dá. Tem pessoas que falam que o GRO e o PGR estão na mesma linha, né? E nós podemos entender que um programa é um conjunto de ações. Então, gestão de riscos está inserido num programa. Né? Então, quando você tem um programa de gestão de riscos, lá dentro tem o que você faz em relação aos seus riscos ocupacionais, como você gerencia. Então, nós temos toda a instrumentação feita para riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais, ou seja, metodologias que eu coloco lá para fazer a gestão desses riscos identificados no processo de trabalho. Né? Mas eu acho que nós falamos a mesma coisa, ok? Thiago, eu não sei, tô vendo perguntas também aí, como que você quer administrar? Que eu tô vendo no Instagram aí. O Instagram, eu tenho um problema com o Instagram, que ele fica quietinho. Dali a pouco as perguntas vêm 4, 5, 10, uma vez, você consegue responder todas, né? Apareceu uma pergunta. Fale. Vou para mais uma pergunta aqui, e aí a gente... Aí talvez eu faça uma intervenção, ou você faça uma intervenção, que se aparecer alguma pergunta, para a gente dar a oportunidade do pessoal de participar. Perfeito, ok. A organização ela deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de risco. Sim. Na sua opinião,
qual deve ser o nível de profundidade dessa consulta? Veja bem, se você fala para um agente público como eu, né, um servidor público, eu acho que o empregador deve esgotar todos os recursos que ele tem às mãos, né, através do seu SESMIT, do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, ou os profissionais que ele os qualificou, contratou para atuar em prevenção, né, no sentido de utilizar todos os instrumentos. E na NR1, inclusive, é posta lá a questão da construção da CIPA, né, e através do mapa de risco, você garantiu. O PPRA já incluía isso, inclusive, né, já constava, né, a ciência do trabalhador do PPRA e a identificação de riscos através da percepção, através do mapa de risco. Esse instrumento continua, mas eu acho que nós temos que pensar, primeiro, o trabalhador é o nosso grande objeto de trabalho, né? Não estou querendo colocar o ser humano como objeto, mas assim, o nosso foco principal. Eu quero trabalhar, fazer gestão para poupar a saúde do trabalhador, para garantir a integridade física do trabalhador, né? Então, na verdade, ele é um elemento essencial que pratica a atividade do trabalho. Então, ele me dá um feedback, inclusive, de como ele vê o trabalho, como ele enxerga o trabalho. E isso nós chamamos de percepção. As percepções nossas, profissionais, é uma, do trabalhador é outra, do empregador é outra. Então, nós temos percepções diferentes, não quer dizer que estejam erradas, mas todas elas agrupadas levam ao denominador comum, ação de prevenção, né? Então, na verdade, sim, quando eu converso com o trabalhador, não só eu participo de uma informação, mas escuto o trabalhador. Quando eu participo numa reunião, discussão de estratégias de avaliação de risco, quando eu participo do trabalhador, identificando aquilo que o incomoda, é uma forma de integrá-lo, né? Então, eu acho que quanto mais integrado o trabalhador estiver, melhor vai ser o nosso desempenho da gestão, porque eu vou estar assumindo compromisso com a minha base, né? Não adianta a pirâmide ter o compromisso através do gestor, do seu gerente, do corpo gerencial, se a base da pirâmide não está relacionando, tendo as comunicações. Então, é muito importante os instrumentos de comunicação, de informação, participando do trabalhador. E muitas vezes essas linguagens que são usadas através dos informativos, às vezes não chega a ser uma linguagem acessível do trabalhador, né? Então não adianta muito tecnicismo, se o trabalhador não vai entender o que está querendo dizer aquilo. Mas eu tenho que levar uma correlação. Então, eu acho que quanto mais o trabalhador estiver participando desse processo, melhor para a gestão como um todo. Olha, essa observação muito legal. Não adianta você, profissional de saúde e segurança do trabalho, chegar lá no ambiente de trabalho e chegar para o funcionário, olha, tem risco ergonômico aqui? A gente nem sabe o que é ergonomia. Exatamente. Então, assim, tem risco de higiene ocupacional aqui, nem sabe o que é higiene ocupacional. Você vai ter que ser criativo e te perguntar, olha, tem alguma atividade que te causa dor na coluna, dor nos braços? Já aconteceu algum acidente aqui? Então, se você usar a linguagem adequada de acordo com a empresa... Você chega numa empresa e fala, e eu não vou estranhar, porque eu já até passei isso com profissionais de segurança do trabalho, né, teoricamente deveriam ter conhecimento, né, e você fala assim, olha, como é que está a questão da higiene do trabalho lá? Não, olha, tem banheiro, o pessoal lava as mãos, tudo limpinho, né? Então, sequer conhece a higiene que nós estamos falando aqui, né? Então é importante isso. Não, beleza. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, deixa eu passar aqui, só uma desligando aqui sem querer, né? Eu vi uma pergunta aí de alguém falando sobre qual era a nossa opinião sobre a questão da ação do Ministério Público do Trabalho, né, que teve aí uma ação e na verdade, assim, eu participo de alguns grupos que você também participa, né, Tiago? E nós podemos ver aí tanto uma nota técnica que saiu por parte do governo, uma nota técnica que saiu para o Ministério Público. Eu acho assim, na verdade, eu vejo o Ministério Público do Trabalho, é que eu estou falando como Robson Spinelli, como um profissional de segurança, não estou falando em nome da Fundacentro, não estou fazendo essa live em nome da Fundacentro, mas eu vejo o Ministério Público como um divisor de águas, porque, na verdade, também garante ao trabalhador minimamente aquilo que está sendo proposto na nossa sociedade. Por outro lado, eu não vejo o Ministério Público, por exemplo, como uma ação contrária a uma revisão das normas recrutadoras. Até porque é necessário que haja revisão. Porque as nossas normas, elas datam de 78, tem 40 anos. Então, em 40 anos, muita coisa mudou. E eu tenho certeza, clareza, que os entes do Ministério Público envolvidos e muito qualificados têm o conhecimento disso, né? Então, talvez o questionamento básico foi com a metodologia feita, como foi feito, de que forma, né, que isso está acontecendo. Mas ninguém está contra a revisão das normas. Então, acho que o primeiro ponto, estamos em comum, como objetivo. Todos estão a favor. Agora, a forma de garantir
a democracia, a discussão das partes, eu acho que compete aos entes. E o Ministério Público tem essa autonomia, né, de verificar como o governo e como as ações estão cumprindo, né, em relação à questão da saúde e segurança do trabalhador. Ah, não, legal. Então, respondido uma pergunta aí. Me parece que a pergunta foi do Sérgio Carlos, né? Então tá aí a resposta. Mandar um abraço para Eligrécia aí. Eligrécia está sempre acompanhando a gente aí. Cecília Matos também está aí participando aí na nossa live aí. Uma pergunta aqui, Robson. A matriz de risco, ela deve ser uma ferramenta simples e objetiva ou deve considerar mais variáveis de modo a se tornar algo um pouco mais complexo que garanta uma mensuração de riscos adequada? Qual a sua opinião em relação à matriz de risco? Então, talvez eu tenha observado uma avaliação crítica de algumas partes, principalmente pela parte dos trabalhadores, né? Que essa questão de deixar a cargo do empregador, através dos seus prepostos, a escolha da matriz de risco, seja talvez uma questão um pouco perigosa, porque nós podemos ter um empregador que tem uma política, uma visão voltada à cultura de prevenção, e podemos ter um empregador que só tem a questão de cumprir legislação. Então, são dois universos separados, né? E aquele que cumpre apenas a legislação, ele quer o mínimo, quer aquilo que atende a legislação e ponto final, né? E se você vai lá fazer mais do que o mínimo, falar, nós somos aqui para cumprir o mínimo e não é para você trazer problema para a gente. Eu já vi muitas histórias disso, né? Mas agora vamos falar do mundo real, né? Daquilo que a gente espera que aconteça, né? Na verdade, assim, quanto melhor a matriz de risco ela envolver, cercar a relação de riscos existentes no processo de trabalho, né? E quanto mais relacionar a questão de probabilidade, severidade, o conhecimento científico que se tem sobre o risco, né, da questão de risco e perigo, a identificação disso, quanto mais nós tivermos, eu sempre defendo que quanto mais complexo a matriz de risco for, na minha opinião, eu sou auditor da ISO 45001, melhor será a gestão. Agora, melhor desempenho da gestão. Agora, matrizes simples também não quer dizer que não serão boas. Serão boas. Você corre um risco, né, de não avaliar a complexidade de determinados riscos. Por exemplo, a questão ergonômica. A questão ergonômica não se atém apenas a mobiliário, a cadeira, a mesa, nada disso. A questão ergonômica é muito mais do que isso. A organização do trabalho, mapas cognitivos, processo psicossocial. E nós temos aí vários desafios a enfrentar pela frente, né? E às vezes até nos agentes químicos, físicos biológicos, que classicamente as pessoas falam ruído, vibração, calor, radiação. E a norma propõe a discussão disso, do chamado sinergismo entre os agentes. Então, além de conhecer os agentes, que devemos conhecer, temos que pensar também nos sinergismos entre eles. Então, quanto mais complexo nós tivermos nossa matriz de até associar, e aí a ideia, usar a mesma matriz para todos os riscos, porque aí facilita na sua planificação de ação aquilo que é prioritário, a curto, médio e longo prazo, né, do que você ter várias matrizes de risco diferenciadas para determinados riscos. Talvez essa não seja uma boa estratégia. Assim, você me deixa bastante aliviado com essa resposta, sabe por quê? Eu estou desenvolvendo uma matriz de risco. Ela está metade pronta, ela já tem mais de 30 variáveis. Que ótimo. E conversando com alguns colegas, eles achou assim, Thiago, você está complicando o negócio. Não estou complicando. Quer ver um exemplo? Não. Sexo. Sexo é extremamente importante na matriz de risco. Quer ver um exemplo? Se você tem substâncias teratogênicas e uma população de mulheres em idade reprodutiva, na minha graduação de risco vai levar uma graduação mais alta. Maior, sim. A idade também interfere. Sim. É o tempo que aquele trabalhador já foi exposto àquele agente. Exatamente. E são muitas variáveis. Se a substância é carcinogênica, se ela é teratogênica, se ela é mutagênica, se tem limite teto, se tem estel, se tem limite de superfície. Perfeito. Então, assim, é muitas variáveis. E aí é que é o bacana. Na hora que eu completar o banco de dados, como é uma matriz, que vem lá da ideia da matriz matemática, por que não pensar no modelo matemático para aquilo? Qual daquelas variáveis que eu vou mexer que vai me dar o melhor resultado? Eu só chamaria atenção, Thiago, eu acho assim, perfeito esse caminho, e é óbvio que, vindo você, eu fico muito tranquilo em relação à conduta prevencionista, mas também nós temos que tomar cuidado com alguns softwares que provavelmente já estão sendo preparados ou sendo postos ao mercado,
que vai identificar rapidamente todos os riscos que tem lá. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um documento, um software, ele é muito frio. E se nós não tivermos, não abrirmos mão na nossa capacidade de observação do processo de trabalho, de estar lá no processo de trabalho para fazer essa identificação, a gente corre muito risco, né? Porque eu me lembro muito bem de quando a NR9 foi reformulada em 94, muitas pessoas consultavam o Fundacentro perguntando se a gente não tinha lá um livrinho que ensinava a fazer PPRA. E a nossa resposta era única: não tem receita de bolo para PPRA. Porque cada processo de trabalho tem a sua própria natureza e sua especificidade. Então, não há como colocar em tudo num único universo. Então, dependendo do processo químico, do processo siderúrgico, do processo mecânico, nós teremos uma complexidade de agentes. E aí sim, essa visão que você coloca de apontar as correlações que existem, muito importante, né? O software, ele vem para facilitar a vida da gente, para a gente ganhar tempo, mas nada, perfeito, absolutamente nada substitui o julgamento profissional. E com o certeza, julgamento profissional, ele é artesanal. Não existe software que vai a campo e entrevista o trabalhador. Não existe exatamente, software que determina um grupo de exposição similar, que aquilo ali é visual, é artesanal. exatamente. Então, assim, por melhor que seja o software, não se faz higiene ocupacional, não se faz ergonomia, não se evita acidentes sem ir a campo. Então, esse trabalho artesanal, não tem software no mundo que vai substituir isso. Tem um comentário da Cecília, ó, julgamento profissional, que é exatamente o que a gente está falando aí. Sim. E a questão, sim, eu acho que quando nós abrimos a questão da gestão, né, eu não estou falando que eu acho, mas eu acredito, né? Os indicadores, há bastante essa monitoração. E todos os indicadores elencados nessa matriz de risco poderão me posicionar a qualquer tempo como está a minha gestão, né? Então, eu acho que isso deixa vivo o programa de gestão, né, em relação aos riscos ocupacionais. Beleza, muito bom. Vamos lá. O tempo... Opa, deu uma falhada aí agora. A gente fica na live aqui, quando perceber, já está acabando. Falhou um pouquinho, Robson. Você pode repetir novamente? Há fatores que são intangíveis. Opa, o Hugo, acho que é o Hugo, né, que está nos acompanhando. Isso. Robson, eu não estou te ouvindo. Você pode dar uma conferida no microfone, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo te ouvir. Pessoal, se vocês conseguem ouvir nós dois, de repente pode ser um problema só aqui. Tá mudo mesmo. Pessoal, vou continuar falando aqui, né? Porque senão ele vai achar que eu estou falando e eu não estou falando. É o áudio que está falhando. Se vocês puderem ajudar a gente aí, é o meu ou será que é o do Robson que está falhando? Ah, tá. Então é o do Robson, então, né? Vamos ver o que o Robson consegue ajeitar lá para ele voltar. O meu, então, vocês conseguem me ouvir bem, né? Conseguem me ouvir? Ah, tá. Ouço só o Thiago. Pessoal, enquanto o Robson tá retomando aí, tá falando aí, então vamos dar uma continuidade aqui. Mais alguma pergunta? Se vocês quiserem mandar algum. Enquanto o Robson vai se organizando lá, vou aguardar ele mandar o convite aqui de novo. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, eu estou aqui à disposição para a gente poder falar sobre o programa de gerenciamento de riscos, ok? Então, vamos aí aproveitar essa oportunidade aí, enquanto o Robson ele tá se organizando lá, né, vendo a questão do microfone dele lá, para a gente continuar aqui esse assunto aí. Uma pergunta aqui que eu faria para o Robson aqui, vamos ver se ele consegue retomar. Ah, tá, ele tá de volta aqui, vamos lá. Robson aí já retomando aí, tá conectando aí. Ficou mudo aqui. Beleza, agora eu tô te ouvindo.
Tá, eu também. Agora estou te ouvindo. Ficou mudo de repente aqui. A gente estava falando do Hugo, mandar um abraço para o Hugo também, lá de São Luís, no Maranhão. Ele estava Perfeito. falando que tem coisas que são intangíveis, né? Que o software não, Sim. não consegue. E realmente concordo com o Hugo aí. É. Alguém escreveu que o seu GRO começa a partir de 2021, correto? Março. Você já colocou na introdução aí, né, Thiago? Que a partir de março, quando então o PPRA também deixa de existir, provavelmente ele vai ser incorporado ao GRO. Não, isso mesmo. O bom é que você não pode deixar para março para começar, né? Você já Lógico que não. Fazer, Exatamente. né? Para implementar. Sim, sim, sim. Ó, tem uma pergunta aqui, Thiago, que é: a organização deve selecionar ferramentas técnicas para avaliação de risco que sejam adequadas aos riscos e às circunstâncias em avaliação? Você tem como indicar alguma ferramenta? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, então, Robson, tem ferramentas da NIOSH, tem ferramentas da AIA, só que nesse momento, como eu estou desenvolvendo uma matriz, vamos chamar assim, uma ferramenta nova, eu estou fazendo um esforço danado para não consultar essas ferramentas, para mim não ser influenciado nesse momento, para mim criar alguma coisa, assim, diria que mais personalizada. Então, assim, eu estou buscando não estudar, não ler essa questão, não que isso não seja importante, até pelo contrário, é extremamente importante você conhecer as ferramentas que tem na AIA, tal, só que eu estou buscando me afastar nesse momento para depois eu me reaproximar para a construção dessas ferramentas, porque do que eu conheço para higiene ocupacional, eu entendo que tem que emergir mais, por isso que eu estou desenvolvendo essa matriz com essa quantidade de variáveis. Okay? Sim, sim, sim. Eu estou vendo uma pergunta aqui, mas eu queria até complementar. Tem profissionais de prevencionistas que já estão atuando, utilizando a ISO 31001, né, como uma referência para o esboço da matriz de risco. Eu também já disse em outras lives aí que a NIOSH, como você também citou também, é uma instituição análoga à Fundacentro no Brasil, só que muito mais robusta, né? E aí vocês entram no link da NIOSH, alguém já perguntou como é que eu aço lá, e vão encontrar lá artigos técnicos e guias que falam sobre matriz de risco. Não é assunto novo, não tem nada de novo nisso, é coisa também sendo posta aí desde os anos 90, pelo menos, né? Então, na verdade, eu acho que, como você colocou, Thiago, os profissionais estão se organizando no sentido de fazer proposição de matriz de risco que consolidem a gestão, né? Eu acho que quanto mais elementos já tiver, repito, melhor, na minha percepção, será a avaliação. Tem uma pergunta residente aqui que estão colocando assim: olha, a INR 31 ainda não sofreu alteração, né? Porque é citado lá. Eu acredito que esteja na pauta do governo, né, essa alteração, para poder fazer a adequação, né, até com a vigência da NR1, né, que estabeleceu o PGR. Tá? Eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer, provavelmente automaticamente, quando ser cobrado a vigência e o cumprimento dessa norma. Né? Só responder o Matheus aí. Matheus de Santiago, boa tarde. Já ouvi você falando várias vezes da sua matriz. Quando você vai divulgá-la? Matheus, assim que ela estiver pronta, só que vai alguns meses ainda, talvez, viu? Porque isso é muito trabalho, atribuir significância, cruzar informações, tentar transformar aquilo numa equação. Então, assim, ainda vai alguns dias ainda, tá? Mas, assim, estamos empenhados, tem mais pessoas envolvidas junto comigo para poder criar essa matriz, mas assim que ela ficar pronta, vocês vão ficar sabendo. Você disse uma coisa. Desculpa, Thiago. Você disse uma coisa aí que eu sempre enfatizo a todos que estão nos ouvindo, inclusive, né? Quanto mais profissionais, parceiros você tiver nessa elaboração da matriz de risco, melhor será. Porque você vai ter as diferentes percepções e contribuições técnicas científicas. Né? Então, você está fazendo de forma correta. Não só isolado, você fazendo isoladamente, mas trazendo profissionais para fazer uma discussão com você. Porque a gestão de risco, ela requer essa interatividade, essa multidisciplinaridade entre os profissionais e áreas de conhecimento. É muito importante para a gente. Sim, sim. Não dá para ser bom em tudo. Você tem que pegar várias visões diferentes. Aí entra profissionais de ergonomia, assim, prevenção e controle de perdas, emergência. Então, assim, é muita coisa. E por falar em matriz de risco, tem uma questão na NR1 que
que me deixou assim, com uma pulga atrás da orelha. Eu tô assim, essa daqui eu vou compartilhar ela com o Robson, né? O que é? Ó, a NR1, ela menciona que o inventário de risco deve contemplar os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Uhum. Nesse caso, então, podemos entender que uma análise ergonômica do trabalho vem antes do inventário? Como fica essa ordem de execução? Olha só, eu vou colocar naquilo que eu acredito que seja a ordem melhor para a ergonomia e para a higiene do trabalho. Uhum. As duas áreas de conhecimento, elas têm universos distintos e falam entre si, né? Como que a ergonomia fala com a higiene? Quando a higiene está sob controle e mesmo assim eu tenho condições que geram desconforto ao trabalho, desconforto ao trabalhador, né? Então aí entra a ergonomia. Não tem como começar a ergonomia se a higiene não foi resolvida. Então quando eu tenho condições de trabalho que tem exposições ocupacionais sem controle, ruído, calor, radiação, e não há nenhum monitoramento, nenhuma a medida de intervenção nesses itens, como atuar em ergonomia? Se o problema anterior é a condição de trabalho. Então, eu atuo na condição de trabalho, né? E aí, posto a condição de trabalho, a ergonomia vem. Na verdade, as demandas que geram para a ergonomia deveriam ser demandas relacionadas à questão da organização do trabalho, questões de relação de conforto, as questões do enfrentamento a uma série de ações que ocorrem no processo de trabalho como um todo, né? Então, pode até agir paralelamente, mas eu só consigo atuar de forma, por exemplo, no conforto acústico, conforto térmico, conforto lumínico, conforto mobiliário, quando eu tenho vencido outras áreas de conhecimento que me ajudam a enfrentar esses riscos, né? Então, quando se faz uma análise ergonômica e identifica lá que tem de fazer medição de ruído, não é na ergonomia que mede o ruído, é na higiene. Uhum. Né? Então, a ergonomia ela entra quando lá eu tenho todas as medidas de intervenção na fonte, trajetória, e se for no último instância no indivíduo, e mesmo assim, sob controle da exposição ao ruído, eu tenho trabalhadores que têm questões físicas e psíquicas que coloca ele com enfrentamento à questão do ruído em baixos níveis, não considerados que geram perda auditiva, mas geram desconforto. Né? Ou atividade que requer uma destreza na relação do trabalho, e o ruído ambiental, o ruído do lado, perturba a concentração. Então, tem situações de conforto. Então, a ergonomia, ela vem com esse universo, né, andam juntas, e eu acho que, na verdade, elas precisam estar lá. Alguém está escrevendo aqui, ó, percepção entram sim, né, porque eu tenho saúde mental. Então, eu tenho risco psicossocial. Né? Embora no Brasil hoje não tenha ainda muitas matrizes que identificam essas avaliações, mas, por exemplo, em Portugal já tem grandes matrizes relacionadas a isso, né? Então, você já tem na Europa algumas matrizes já desenvolvidas e nada impede que a gente possa reproduzi-las aqui, validadas na nossa realidade do Brasil. Tá? Até porque, me permite, Thiago, até porque pós-pandemia, eu acho que existe um fator que vai estar envolvendo todos os processos de trabalho, vai ser a questão da saúde mental. Todos. O pessoal está falando que ficou mudo aí. Alguém mais pode dar algum feedback para a gente, pessoal? Você está ouvindo nós dois aí, que de repente pode ser a internet da pessoa também. Tá? A minha está funcionando bem, né? A minha está bem. A questão minha, assim, dessa pergunta, assim, até a ergonomia é um universo muito grande. Eu costumo até falar que a higiene vem a ser um pedacinho da ergonomia quando você olha uma questão macro, né? A Sim. questão o jeito que foi escrito na NR1 dá a entender que primeiro você faz a análise ergonômica para depois você pegar aquele resultado e colocar e fazer depois a matriz de risco. Assim, a minha percepção, eu prefiro, minha maneira de trabalhar é fazer primeiro o inventário de risco para depois definir o que vai ser feito uma análise ergonômica ou não. Só que isso ficou um pouco ao contrário na maneira como foi escrito. Porque, na verdade, Cecília, fala. A Cecília, ela preparou uma pergunta aqui muito bacana aqui, ó. Ela está perguntando para a gente aí, olha, qual a percepção de vocês quanto a uma possível equivalência a um grupo de exposição similar de higiene ocupacional com um grupo de exposição de ergonomia, considerando que o grupo de exposição na higiene ocupacional é determinado com base na exposição, considerando o agente, o ambiente e tal.
E na ergonomia considera-se atividade. Até que ponto a gente consegue juntar isso? Qual que é a nossa percepção? Você quer falar aí, Robson? Tá. Olha só, essa questão da percepção, ela envolve uma subjetividade, né? Então, aquilo que eu vou dizer também pode ter uma carga subjetiva, né? Mas eu posso dizer assim, até porque eu fiz doutorado na área de ergonomia, né, em percepção de risco. Então, na verdade, assim, embora a ergonomia tenha a atividade como foco, por trás da atividade está o indivíduo, né? Está identificar quem é que está ali. Então, quando nós fazemos uma análise ergonômica, eu estou fazendo uma análise celular. Eu estou pegando postos de trabalho e identificando os postos de trabalho em relação à natureza da atividade de trabalho daquele indivíduo A, daquele indivíduo B, daquele indivíduo C. Então, na verdade, assim, nós podemos ter a mesma prática de trabalho, mas sendo desenvolvidos de modos operantes diferentes. Porque o A, o B e o C podem ter práticas de trabalho de acordo com as suas deficiências ou necessidades que eles têm em relação a realizar o trabalho, tem práticas diferentes. Então a ergonomia acaba verificando isso, verificando o fluxo de atividade, verificando a repetição de movimentos, verificando os tempos utilizados. Então ela faz e dentro da observação ergonômica, você, além da demanda, você faz processos de intervenção ergonômica para melhorar a situação da natureza do trabalho, né? Entre a atividade prescrita e a tarefa prescrita, a atividade real de trabalho, fazendo essa adaptação dos modos operantes, né? Enquanto que a higiene, quando pega atividade, ela está pegando a questão do agente físico e a relação dele em relação ao adoecimento do trabalhador, ou seja, ruído, perda auditiva, a radiação, ação mutagênica. Então, eu não estou analisando o ser humano como um todo, mas tanto homem e mulher vão estar expostos àquele agente que poderá trazer risco à saúde deles. Mas eu não estou observando o indivíduo quanto à prática de trabalho. Eu estou verificando a ação, a exposição. A gente tem sempre colocado que exposição, por exemplo, não significa risco. Nem todo mundo exposto a um risco está um agente está em risco, né? Então a higiene consegue definir muito bem isso quando eu vou identificar os riscos, quando eu vou mensurá-los e vou planilhar, né? Agora, a ergonomia ela tem um objeto que é o indivíduo e o nosso olhar está afetado no sujeito da ação, que é o indivíduo, ok? Beleza, muito bom. Vamos para mais perguntas aí, se o pessoal quiser participar, vamos ficar mais atento aqui agora nas perguntas, né? E enquanto o pessoal está aí para participar, Robson, na sua opinião, como fazer o empregador buscar melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho? Porque a decisão vem lá de cima, né? Vem dele. Como persuadir ele? Eu acho, Thiago, eu acredito, as pessoas falam, você fica falando muito acho. Eu acredito, né, que toda crise ela traz alguns ensinamentos. Eu acho que essa crise que a gente está enfrentando a pandemia está trazendo muito a realidade nua e crua da ausência de planificação individual, da ausência de um plano de ação de emergência, da ausência de uma ação integrada em algumas partes. Não estou querendo generalizar todos, né? Então, acho que vai trazer uma consciência, né, dos empregadores, da sociedade como um todo, não é só o empregador, não, né? Que nossa condição de trabalho tem que ser sempre vista como uma forma de que forma podemos fazer para evitar o nosso adoecimento, né? Então, na verdade, assim, quando o empregador ele toma como base que investir em saúde e segurança do trabalho traz uma qualidade de vida aos seus colaboradores e uma melhor produtividade, ele vai fazer parte do negócio dele, né? Então, quando hoje a gestão de riscos põe, e nós temos a ISO 45001, que coloca os mercados internacionais, aquelas empresas que têm uma política associando os trabalhadores, ela terá mais rentabilidade e terá mais ofertas no mercado. Então, existe uma competitividade por trás, e a saúde e segurança está entrando como um elemento que agrega valor, né? E não agrega custo. Ela traz valor para a empresa, valor no custo social, valor na opinião pública. Então, acho que a gente está passando por um momento que vai trazer muitos ensinamentos, e um deles, eu acredito, que vai ser essa mudança de consciência, né, de percepção, e que trabalhar em cultura de prevenção é o melhor caminho para todos nós, em todos os níveis. E o interessante é que a norma regulamentadora NR1, através do PGR, ele possibilita essa gestão independente do tamanho e do porte da empresa. Então, eu acredito que a segurança do trabalho
é claro, tem que ter os bons argumentos, mas eu acredito que a Uhum. segurança do trabalho ela vai ser melhor percebida pelo empregador. Sim, 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 sim. Matheus, obrigado aí. Tá? Tô vendo os elogios, não dá para falar de todo mundo. Tem ex-alunos, profissionais como a Taíra ouvindo, o Jadson provavelmente está aí, sempre parceiro. São sempre os mesmos, mas são pessoas que fazem a diferença, né? O Anderson também, Tem Freitas, deve estar por aí. Você, né? Todos nós aí, muita gente conhecida aí, né? com Pessoal certeza. que gosta da higiene Sim, ocupacional, da ergonomia, a gente é, sempre esbarra aí. Antes a gente é. esbarrava fisicamente, agora a gente se esbarra nas lives aí, né? Eu acho que todo higienista, eu vou mandar um recado para todo mundo aí, né? Porque eu passei por esse processo, né? De higiene, era gerente da higiene do trabalho na Fundação durante 10 anos, né? E quando eu percebi o universo da ergonomia, eu me encantei. Eu acho que todo ergonomista, todo higienista conhecer ergonomia e todo ergonomista em higiene, nós vamos ter uma riqueza de ação fora de série, né? Então, eu acho que a ciência está posta aí, nós temos momentos de estudar, nós temos hoje uma acessibilidade da informação muito rápida, né? Então, isso facilita bastante a nossa interação profissional aí, né? E os grupos de trabalho que eu participo, às vezes não consigo acompanhar todos, porque a dinâmica é tão maluca que até meia-noite tem gente escrevendo, de madrugada tem gente escrevendo, né? Não consigo acompanhar, mas eu vejo com muitos bons olhos esse movimento em busca da melhoria das condições de trabalho e da melhor atuação profissional. Pessoal, só contar uma novidade para vocês aqui, que o Robson não sabe, eu sei que ele não sabe, que eu nunca falei isso para ele. Eu guardo com o maior carinho o meu primeiro livro de higiene Ah, ocupacional aqui, ó. Olha um dos autores dele aqui, ó. obrigado. Quem falou desse livro foi o Lutgardes, no curso dele. E como eu Oh, moro no show. interior, né, uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, então até que você comprar, vir pelo correio, aquela ansiedade de esperar 20 dias, 25 dias para o livro chegar e tal. Então, assim, hoje eu tenho centenas de livros aí atrás, aí, até porque É, eu percebi um pouco, aí tem muito livro aí é, de é, ocupacional, é, mas esse foi o primeiro deles, e que é. eu adquiri, né? O que me esperou escrever esse livro aí junto com o Possebon e o Ezio foi esse livro aqui, ó, Higiene do Trabalho da Fundação Mafre, né? Quando eu vi esse Ah, livro, eu falei, olha, a gente poderia ter um livro no Brasil falando sobre riscos ocupacionais, né? Higiene. E aí vem o livro que você mostrou aí, que eu agradeço aí o marketing. Tá nossa nona edição, viu, gente? Ajude o autor aqui. não, tá certo. Robson, você falava agora há pouco de ergonomia. Eu faço trabalhos na área de ergonomia também, mas assim, eu até pela minha formação, eu tive assim uma tendência maior para a ergonomia norte-americana, tá? Tá. Quando eu comecei a estudar um pouco mais da ergonomia, tanto a francesa quanto a norte-americana, eu fiquei assustado, porque eu cheguei à conclusão, eu precisava viver uns 2.000 anos de vida para me estudar a ergonomia do jeito que eu gostaria de estudar, porque o universo é muito grande da ergonomia, muito grande. Eu tenho alguns livros aqui muito bacana, que chegou no momento que eu falei assim, não, gente, não posso estudar mais ergonomia, dali a pouco eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de estudar, eu vou querer estudar só isso. Chega, deixa eu dar um tempo aqui, porque é muito fascinante, Sim, sim. muito É, fascinante eu, mesmo. algumas pessoas estão perguntando aí, viu, Thiago, Como adquirir o como que livro, né? acessa esse livro, né? Esse livro é da editora Senac, chama Higiene Ocupacional, tá? E qualquer coisa, vocês mandam uma informação aí por e-mail, eu facilito para vocês, tá? Mas é da editora Senac São Paulo, tá? A questão que você está colocando da ergonomia aí, Thiago, eu acho que é um desafio, porque, assim, na verdade, embora a ergonomia anglo-saxônica ela tem diferentes abordagens da ergonomia francesa, é uma mesma ergonomia, né? Muito embora você vai ver assim, o que eu tenho em relação à relação máquina-homem, homem-máquina, e o que eu tenho em relação a centrar uma discussão socialista em relação ao indivíduo, né? Então, na verdade, assim, essa prática da ergonomia, ela é com o tempo, né? É com o tempo. Então, assim, até o fato de você ter essa percepção já é um grande avanço, né? Porque isso é importante,
né? Então, ergonomia, eu conheço até um profissional, o Anderson Freire, deve estar nos assistindo, eu estou discutindo com ele está discutindo uma ferramenta que ele está fazendo traduzindo a ergonomia para todos. Eu acho que a ergonomia é de todos, é para todos, né? É no sentido de facilitar esse entendimento da ergonomia. É óbvio que a ergonomia tem uma complexidade que, quando se fala de psicologia do trabalho, nós temos que ter uma formação mínima para poder discutir, né? Então, quando eu fiz doutorado em Santa Catarina, tivemos uma aula lá com o professor que eu tiro o chapéu aqui, chama Roberto Cruz, né? Que é psicólogo, estudou na França, e falando da psicologia do trabalho. Então, você patina, você navega, você se encanta com o universo da ergonomia. Mas a ergonomia tem coisas que são factíveis, são fáceis de ter acesso. Isso não quer dizer que você está deixando de fazer ergonomia, né? Então, acho que o que a gente já fizer já vai fazer grande diferença, né? Então, eu acho que associar esses universos e trazer para a nossa realidade é muito importante. E tem um livrinho, né, da Escola Politécnica, não tem nenhuma autoria, mas eu sempre coloco ele como uma referência, que é um livro da Escola Politécnica da USP traduzido para o português, de 3 autores franceses, né, da ergonomia, um deles, Alain Bisley, que fala conhecer o trabalho para transformá-lo. Então, a transformação do processo de trabalho, o conhecimento do trabalho, requer muitos elementos, né? Então, acho que nesse aspecto, quanto mais nós estudarmos, melhor traremos contribuição. E o que a gente espera que a academia científica materialize de uma ação concreta aquilo que eu posso ter de instrumentos no processo de trabalho para modificação, para transformação do processo de trabalho, né? Eu não quero transformar a cultura, o pensamento das pessoas, mas com ações e atitudes reais no processo de trabalho, como eu posso permitir essa transformação para um trabalho salubre, né? Para um trabalho adequado a todos, né? Cecília, um abraço aí, viu, Cecília? A questão da ergonomia, quando eu falo assim, as dimensões, quando você fala em conforto, é algo assim tão pessoal, é tão individual a questão do conforto. Às vezes, essa cadeira aqui está confortável para mim, para outra pessoa pode não estar. Então, assim, a questão individual é muito interessante isso. O estudo das populações em um determinado ambiente de trabalho. Sim. Mas voltando a falar de PGR aí, né? Vamos voltar. Tem uma pergunta do Zé Carlos aí, tá vendo? Do Zé Carlos? Não, uma pergunta do Zé Carlos. O Zé Carlos está aqui, ó. Boa tarde. Em outra live que tive essa semana, 2 profissionais da área, os colegas estavam pedindo um modelo de PGR. Porém, a ideia deste não é uma cópia e cola de um novo PPR de gaveta. Concordo plenamente aí ao José Carlos. De fato, não se espera que a gente tenha documento de gaveta e que não relacione. Então, por exemplo, ficarão vulneráveis, né? Porque você não vai ter prática disso, né? Não vai ter como monitorar a sua gestão, né? Então, o PGR realmente é uma coisa que depende de cada processo de trabalho, assim como também deveria ter sido sempre PPR. Hoje eu tenho incentivado muito no meu grupo, no Telegram, no meu canal no YouTube, as pessoas desenvolverem material científico. Eu acho que tem muito espaço na área de higiene ocupacional para criação, para a gente trazer novas ideias. A partir do momento que você é um profissional de saúde e segurança do trabalho, por que não você não desenvolver? Chama outros profissionais, outra equipe, igual no meu caso, desenvolvendo uma matriz de risco. Não é questão assim de ousadia, só necessidade, gente. Vamos produzir, temos excelentes profissionais no país, vamos começar a produzir. Robson, seu microfone ficou mudo novamente. Ó. Consegue me ouvir? Acho que... Querendo o livro, de repente vocês conseguem dar um print aí, olha, se vocês conseguirem dar um print aí, fica fácil de ver qual que é o livro. Vamos aceitar o Robson aqui novamente aí. Pessoal, a gente tem mais 7 minutos, né? O nome no Telegram, é só você procurar Antecipar Digital Thiago Francisco. Esse nome é o mesmo nome do canal do YouTube. Então, é Antecipar Digital Thiago Francisco, tanto no Telegram quanto no YouTube. Vocês conseguem me localizar lá, ok? Robson. Estão pedindo, eu estou passando o meu Gmail, que é spinelli.robson@gmail.com, tá?
Robson, só ok? soletra como escreve o Spinelli, porque para o Tá aí, ó. pessoal não Aí, ó. confundir com dois L, Spinelli, né? é meu Ah, sobrenome, ok. spinelli.robson@gmail.com, tá? Pessoal, então tá aí, né? Um excelente livro, né? Já está na 9ª edição Obrigado. já. É. Excelente livro aí, bacana. E o Robson também teve participação, autoria e norma de higiene ocupacional. Você poderia falar rapidamente sobre isso, Robson? Que a gente só tem mais 5 É, minutos. não, então, algumas NHOs, quando eu estava gerente, elas foram revisadas durante o meu período de gerência na Fundacentro, né? Mas participei de algumas sobre a NHO de luminância, a última, a NHO 11, né? Que fala do processo de avaliação de luminância. Isso partiu de uma demanda enquanto eu participava da CPPP, né? E, na verdade, a Fundacentro acabou editando uma norma que fala da questão de níveis de luminância. Tem uma outra NHO 04 que fala de radiação, de radiologia, né? Mas, na verdade, assim, praticamente quando estava gerente, eu pude acompanhar indiretamente todas as outras NHOs que foram revisadas durante o processo dos anos 90. Bacana aí. Então, pessoal, aí na norma de higiene ocupacional, que é as nossas ferramentas aí, nossas metodologias de avaliação. Até, você me permite, Thiago, é bem provável que a Fundacentro não edite mais normas de higiene ocupacional. A proposta da nova direção lá são guias de trabalho, tá? Então, provavelmente vão ter novas publicações, acredito, né? Que serão sob forma de guias. Mas o objetivo é o mesmo, estabelecer orientações, metodologias de avaliação, determinados riscos e como trabalhar neles, ok? Deixa eu colocar o livro aqui que o pessoal quer printar, que aí eu tirei o livro Ah, é. rapidamente aí. Ó, é esse daqui, pode dar o print aí. Pronto aí, Ok. conseguiu dar o print. Esse livro demorou 2 anos para ser escrito, tá, pessoal? E foi a 3 mãos. Ao Ezio Bevilheiro, é um grande colega de trabalho da Fundacentro que já faleceu. Ao Possebon, que é o parceiro ímpar da Fundacentro, já está aposentado. E eu tive o privilégio, inclusive, de orientá-lo no mestrado, fui orientador dele. E eu aqui, né, que nós juntamos aqui para escrever em 2 anos esse livro aí. Tá bom? Bacana. Robson, qual a mensagem final que você passa para os profissionais de saúde e segurança do trabalho em relação ao programa de gerenciamento de risco? O que você tem para falar para esse pessoal aí? Olha só, eu acho que quanto mais nós tivermos a busca pela ética, né, ao respeito ao trabalhador, se colocar no lugar do trabalhador, a primeira etapa fundamental para que a gente tenha um bom programa de gestão de riscos. Né? Porque às vezes nós temos muitas técnicas, muitas metodologias à nossa disposição, mas sem, na essência, olhar o indivíduo que está lá no enfrentamento ao dia a dia do seu trabalho. Então, se colocar no lugar do trabalhador, acho que é o primeiro ponto básico para que nós tenhamos uma boa gestão de riscos. E, acima de tudo, buscar informação. E quero agradecer você, Thiago, por sua gentileza e carinho de dividir essa live comigo. Eu tenho te acompanhado aqui. Acho que você está sendo um excelente profissional, um exemplo de profissional na área de higiene também. Então, eu quero agradecer. E acho que não existe desafio nenhum para a gente, a não ser que a gente coloque aquilo que é impossível como possível, né? Então, a informação está acessível para todos. Vamos trabalhar, vamos pôr em prática e ética. Respeito ao trabalhador, respeito ao trabalho. Nossa, assim, eu fico muito satisfeito, assim, eu sou fã do cara e o cara me elogiando, assim, é prazeroso, viu? Muito prazeroso. Ok. Muito obrigado, Gratidão, amigo. Robson. Você, o Lutigartes, Mário Fantasini, tem um pessoal aí que assim, sempre inspira a gente, sempre motiva a gente, né? Fascina a gente com um trabalho bem feito, dentro da ética, do respeito. E assim, a gente somos sementinhas que vocês plantaram, né? Então, assim, a Eu gente... fico feliz. Então, no mais, eu agradeço pela sua participação aí. Obrigado. E pessoal, a gente vai marcar uma outra. Assim, acho que foi muito bacana. Sempre a gente vai estar disponibilizando esse conhecimento aí, trocando ideia. Dia 13 de maio eu vou ter uma live sobre proteção radiológica, tá? E eu confesso que a minha idade é avançada, mas depois eu divulgo para você, já para divulgar aí as pessoas interessadas, dia 13 de maio, tá? Não, beleza. Tá bom? A gente tem 40 segundos. Eu quero agradecer todo mundo que participou, pessoal. Muito obrigado mesmo aí. Adquiram um livro, procure saber mais quem que é o Robson Spinelli aí, tanto quanto pessoa, quanto profissional, assim, pessoal muito bacana.
E obrigado a todos vocês que participaram. Fiquem todos com Deus aí e que tenham um Amém. excelente dia do trabalho aí. Obrigado e até mais, pessoal. Até mais. Deixa o Instagram.